Começa agora o Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcanti. Fala, minha gente, estamos aqui para mais um podcast Negócios e Família e hoje eu trouxe um convidado muito especial. Mas ele é especial não é só porque ele é CMO da Polishop, da Decocolors e de mais de um monte de outras empresas aí do grupo do João Apolinário, braço direito do João também, mas porque é um cara, ser humano, é um ser humano incrível, é um cara que é coração bom, aquele cara que você pode contar para qualquer hora, porque ele é parceirão mesmo, sempre com brilho nos olhos. Com vocês hoje, Rogério Nogueira. Bem-vindo, Rogério! Obrigado, Anderson. Um prazer estar aqui no seu podcast, poder falar um pouquinho aí, né, da minha história, da minha trajetória e dividir com vocês aqui. Pô, é um prazer mesmo ter vindo aqui e poder gravar com você. Prazer é todo meu, Rogério. É uma honra ter você aqui hoje, porque você é um cara que tem muito conhecimento, não só teórico, mas muito prático, né? Porque você... Quanto tempo que você está só de Polishop? Você tem quanto tempo de varejo? É que as coisas vêm... com o João, as coisas vão se acumulando, né? Sim. Então, de Polishop com o João tem 21 anos. Né? Bastante história para É uma contar. história muito boa, inclusive está no livro do João, né? Tem um capítulo lá que ele dedica lá e conta um pouquinho da minha história para ilustrar uma das lições dele lá, que era o bom e ruim depende do que vem depois, né? Sim. E aí ele conta um pouco e aí tem ali a trajetória e coisas que eu imaginava que iam ser boas, que eu fui lá para empreender com ele e acabei virando um parceiro de trabalho dele, um empreendedor dentro da empresa dele, né? Ele me contratou e estamos juntos até hoje. Foi uma parceria de sucesso. 21 anos nisso. 21 anos. E antes disso, conta um pouquinho, o pessoal entender um pouco o Rogério antes de entrar no varejo, A minha ligação com o Polishop, inclusive, tem a ver com a minha preparação que precede essa época de Polishop. Eu sou formado em comunicação e, ao mesmo tempo, em eletrônica. Eu vivi dois mundos bem diferentes, né? Um completamente criativo e outro completamente técnico de exatos. Mas onde que isso se junta? Quando eu era adolescente, tinha um sonho de trabalhar com televisão. Eu queria entrar para esse universo e eu não sabia muito bem o que fazer. Estava estudando eletrônica durante o dia e à noite estudava publicidade. Olha só. Fazia as duas colégios ao mesmo tempo. E arrumei um estágio numa produtora, né? Trabalhei uns 2 anos na indústria, então tive uma base da indústria por causa da eletrônica, mas depois fui atrás do meu sonho, que era trabalhar em televisão, trabalhar em produtora. E eu consegui esse emprego, trabalhava aos finais de semana fazendo jogo de futebol. Transmissão ao vivo, que diferente, ué. Trabalhei em todas as emissoras fazendo transmissão ao vivo de todos os jogos que você imaginar. Handball, basquetebol, futebol. Olha aí. E os grandes jogos, finais de campeonato. Ou seja, você já vinha de uma jornada de não ter rotina, então, né? Porque essa é um tipo de trabalho que não tem rotina nenhuma. Super. Então, já foi te preparando para o que você ia vir a enfrentar logo depois. E te dá uma bagagem muito grande, porque eu tive o privilégio de trabalhar durante 2 anos para a TV Globo. E ali eu tive a oportunidade disso aí, trabalhar currículo, em 4 coisas bem importantes para um garoto de 19, 20 anos. Eu fazia transmissão ao vivo de eventos esportivos na Globo. Então eu fazia futebol, fazia tudo que era evento esportivo grande. Fazia aquele programa Sai de Baixo, não sei se você... Sim, Sai de Baixo. E eu trabalhava na técnica, então eu trabalhava em toda a estruturação de gravação, de corte de câmera, igual a gente está vendo essa estrutura aqui que hoje tem aqui para você. Você imagina que isso tudo, há 20 anos atrás, também existia, mas Sim, tudo era gigante, né? Multiplicado por 10. Hoje está tudo mais simples, mais tecnológico. E fiz programa ao vivo, gravado ao vivo como era o Sai de Baixo, depois fiz novela durante um tempo, e isso tudo me preparou para uma jornada que viria depois. Porque eu fiquei realmente 4 anos seguidos trabalhando dessa forma, quase todos os finais de semana e durante a semana com transmissão, e na parte técnica. E depois eu passei para a parte de produção. Eu fui fazer produção do Faustão, fiz produção do Faustão durante um ano. Que bacana. Tudo isso eu não sabia, não, né? Com o Lara Paris, com Oscar Pardini, isso em 99, fazendo... E aí e tudo isso foi escola, né? E aí eu voltei e comecei a produzir, comecei a ser produtor realmente para conteúdos. Na época se fazia muito conteúdo corporativo, não tinha redes sociais, não tinha nada.
E eu comecei a gostar, sair da TV, comecei a produzir, a criar conteúdo. E fui trabalhar numa agência de marketing direto, tá? Certo. E nos primeiros os projetos que eu fiz foi com o Rodrigo Faro para DirecTV, vendendo antena parabólica de uma TV por assinatura via satélite, que era a DirecTV no Brasil há 20 anos atrás. Hoje é a Sky, né? Ela foi comprada, virou Sky, hoje a Sky também é de uma outra. Mas a gente lançou, eu posso me considerar responsável de ter lançado o DTH no Brasil, né? No ponto de vista da comunicação, fiz isso para Gradiente, né? Certo. Fiz isso depois para a DirecTV. E essa trajetória de venda pela TV começou aí a sinergia para encontrar com o João. Então, eu vinha dessa escola de TV, vinha dessa escola de comunicação e venda depois, e aí um dia o João se tornou cliente da agência que eu trabalhava com a Polishop. Isso em 2002. E foi muito engraçado, porque a gente fez alguns trabalhos lá, aí conheci o João daquele jeito, do João, né? O primeiro desafio com o João, você imagina como que pode ser, né? Sim. Ele me chamou, falou 5 minutos comigo e tinha um desafio para gravar na Globo mesmo, que era um projeto que ele tinha, que era Globo Shop. Era para gravar comerciais nos intervalos dos programas da Globo para quem tinha antena parabólica. Quem morava no interior, tinha antena parabólica. O HF, não é isso? Não, era parabólica mesmo. Parabólica mesmo. A programação, às vezes, tinha momentos em que não tinha nada na faixa comercial. Aí entraria o comercial dele. Para variar, naquela época já tinha uma ideia diferente, ele queria fazer um comercial Globo Shop para vender os produtos que estavam sendo usados nos cenários da Globo, tanto em novela quanto em programas. E me chamou para gravar lá, me jogou aquela batata quente na mão, e eu consegui fazer, que era uma coisa do dia para noite, tal. Consegui gravar e começamos a botar no ar, e assim começou a minha relação com o João. Eu ainda na agência, ele me chamando para trabalhar, e aí acabou fechando mais um tanto de filmes lá que deram certo na Polishop, porque a Polishop importava produto e importava o filme e dublava, tanto que ficou super conhecido e tinha até sátira, né? O Cacete Planeta fazia as organizações Tabajara, né? Sim. Então o produto vendido pela TV tinha um estigma de produto de baixa qualidade, né? Naquela época. E o João queria combater isso, ele queria realmente mostrar que não era assim, e a Polishop já estava crescendo bastante, e ele queria transformar tudo aquilo em nacional. E aí um dia eu saí dessa agência que eu tava, e eu tava a fim de empreender, não tava a fim de trabalhar mais para ninguém, né? E aí eu tinha um amigo que tinha um produto muito legal, que era um patinete diferente, parecendo uma bicicleta, e eu fui lá, fiz o vídeo, né, junto com ele, e a gente peguei aquele vídeo ali, e levei pro João. Falei, João, eu tenho esse produto e tenho esse vídeo, é o que eu posso fazer aqui, né? Eu quero vender aqui na Polishop, acredito, blá, 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 blá. Ele olhou o produto, examinou o produto, acabou comigo. Com o produto, produto... O prato prestava, e não prestava mesmo, assim, tipo, no sentido, era legal a ideia, mas não tinha licença de não sei o quê, não tinha uma porrada de necessidade que não se sustentava. O produto não se sustentava. E era uma baita ideia de um outro grande amigo meu também, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade nessa área de TV. Eu falei, caramba, não vou conseguir. Eu tava super empolgado de emplacar um produto que era desse meu amigo, que tem uma história muito legal com ele também. E o João acabou com o produto. Aí eu falei, mas gostei de você, com esse teu trabalho e tal. E me contou a história do que ele queria para Polishop nos próximos 10 anos. E essa eu acho que era a parte mais legal de você, tipo, falar com um empreendedor, com o visionário como ele é. Porque ele vendeu a visão dele. Porque ele vendeu o sonho dele. E naquela época, a Polishop era uma empresa pequena. E, tipo, eu tinha que acreditar na visão dele. Não dava para ver nada. Ainda não tinha construído nada daquilo, né? Ele vinha crescendo tudo, mas ainda era o início de tudo. Mas ele tinha uma convicção tão grande de onde ele queria chegar nos próximos 10 anos, que eu falei, putz, grilo. Você começou a sonhar junto. Eu falei, ele me vendeu o sonho, eu falei, caramba, isso aqui pode ser uma baita oportunidade. Por quê? Porque depois de alguns anos na TV, que eu considero que foi ouro para mim, na minha formação, mas tem um falso glamour. Tem um outro lado que ele é muito desgastante, né? E é muito difícil dentro das TVs. E ali eu vi uma oportunidade de protagonizar um trabalho em que eu ia poder imprimir coisas que eu acreditava em como fazer.
Só para eu saber, ali você já entraria como marketing, você entraria Nesse como primeiro momento não, porque na um pouco verdade de tudo. nem tinha essa constituição na Polishop. Tinha até uma pessoa de marketing lá, que foi um grande professor para mim também, foi um cara excepcional, que conhece muita coisa, né, de marketing direto, mas a Polishop era uma força da TV. Quem tem um pouquinho mais de 30 anos, cresceu vendo Polishop, sabe. Isso era importante, eu ia trazer isso, porque quem nasceu ali na década de 90 não tem ideia do que era o poder da televisão, né? Porque quem nasceu depois da década de 90 não faz ideia que não existia as redes sociais, não existia Instagram, não existia nada disso. Então, 100% da atenção. todo mundo estava conectado o tempo todo ali no controle e a briga era como que eu seguro essa pessoa, né? Que imagina, hoje em dia você assiste nos streamings, não tem comercial, né? Outro dia meu filho de 4 anos entrou um comercial, ele falou assim, eu quero assistir, tira isso, né? Tira isso, né? Tenho 2 pequenos também, de 9 e 7, e é exatamente assim, eles Então, não escolher o que vai assistir, nem imagina como é. no- Passivo diante da TV, vai passar um programa. a gente cresceu sem Google, né? Sem nada. Imagina, hoje em dia você vai no celular, pesquisa o que você quiser. A gente não tinha Google, a gente lá atrás tinha Barça, né? Tinha um monte de livro. Lembra disso? Cara, Então, quando assim, comecei na produção, que eu falei que eu fui produzir, 99, hein, cara. Já até existia o Google, mas era ainda muito incipiente. Pô, a gente produzia com páginas amarelas, viu? Então, quer achar alguma coisa? Tinha que ir nas páginas. agora você entregou a idade, hein? Páginas amarelas, você entregou a idade agora. É dureza, né? Mas temos que lidar com isso. Mas Sim. bom que a nossa geração é uma geração que pegou uma transição absurda de tudo. A gente é uma geração que viveu sem telefone, sem celular, sem internet, e a gente viu tudo isso acontecer e estamos aqui tendo que se adaptar e ser digitalizados, né? Lembra que quando você comprava um telefone, você tinha que fazer a escritura do telefone, né? Era um documento. Você pode dar de renda. Exatamente. Hoje em dia, imagina, tem gente que anda com 2 celulares, né? Então é uma coisa muito diferente. E lá atrás, quando a gente começou tudo isso, né? Quando o João fez essa proposta, eu tinha eu falei, pô, aqui tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade de fazer algo diferente, tem uma oportunidade de imprimir uma mudança e o que eu acreditava. E eu me sentia preparado, com bagagem para poder ofertar isso. Cara, e foi muito legal. Lá atrás você tinha essa noção, então, de que esse período que você passou na TV, com esporte, com Faustão e tudo, de algum modo estava te preparando para esse novo projeto que era a venda através da televisão. Sem dúvida. Por isso que essa fase jovem, ela é muito boa para aprender. Então eu não tinha essa consciência lá de que lá, quando eu estava me dedicando a tudo aquilo, que para onde que minha carreira ia. Mas todo aprendizado, se você canalizar ele para o que vem depois, ele vai te servir. Então, o que você não pode é ficar parado. Então, eu me jogava mesmo. Eu gostava de ficar lá além da conta. Eu ficava junto com gente muito boa, muito capacitada, que conhecia demais. Que eu não sei. A minha sensação é que hoje se perde um pouco disso, sabe? Tipo, as pessoas, principalmente nessa questão de home office, essa troca que eu tinha ali no contato com pessoas muito mais experientes, com outras vivências, aquilo ali, tipo, você absorvia aquilo, era como uma esponja. E essa trajetória me ajudou a me preparar, tanto a da TV, quanto depois a da produtora de marketing direto. Né? Mas você tinha essa sede de aprender, você já estava ali... Até hoje. Até hoje, né? Isso não passa, né? Não passa. Tipo, eu estudo muito, eu leio muito, e gosto de estar perto, acho que principalmente de gente interessante, inteligente, que tipo, contribuiu. Meu pai falava isso muito pra mim, cara, você tem que ficar perto de gente melhor que você, melhor no sentido de que conheçam coisas diferentes do que você conhece, que complemente os seus conhecimentos e que sejam pessoas que te coloquem pra cima, que te impulsione. E eu acho que esse é um dos ensinamentos mais valiosos, porque eu, intuitivamente, né, com meu pai aqui na minha orelha, segui isso, eu sempre procurei isso. Acho que toda a trajetória que eu tive, eu fui me deparando com pessoas assim, e sempre que eu me deparo com pessoas assim, eu gosto de estar perto e gosto de observar, modelar essa pessoa, como se fala hoje, Sim, né? sim. Copiar mesmo, porque tem coisas boas, comportamentos legais, em todos os aspectos da vida, tá? Profissional, pessoal, um cara é um bom pai, um cara é um bom esposo, um cara é um cara decente, é uma pessoa que é legal, então tudo isso você vai atraindo para você, né? Sim, O contrário é verdadeiro. E é isso que eu ia falar. Tomar Essas pessoas, cuidado. você aprende muito, e essas pessoas que estão lá em cima, né? Quando você fala da Lucimara Parisi, por exemplo, é alguém que acho que deve estar entre as 3 melhores produtoras do Brasil, e se fizer uma eleição, é bem provável que ela ganhe.
E é um pessoal muito exigente, é um pessoal que não aceita nada menos que o melhor. Então você aprende o tempo todo com essas pessoas, né? Quando você tá com o João, né, Apolinário, né? Você fala João numa intimidade, né? Mas você tá falando de João Apolinário, né? Mas são pessoas que você aprende muita coisa o tempo todo e tem horas que você aprende, inclusive, o que você não quer fazer, o que você não deve de fazer, mas você aprende, Sem porque dúvida. cada um tem seu jeito e tem coisas que vão ao encontro daquilo que eu acho que faz sentido e tem coisas que não. E a gente tem que estar atento a isso o tempo todo, porque é uma oportunidade de aprender sempre para fazer e para não fazer. Exato. Aquilo que combina com você e o que não combina, ou quando você passa muito tempo com alguém, você vai testando também, né? Porque às vezes você acha que tá certo de um jeito e não tá certo, corrige. Mas essa troca de experiências foi muito rica para poder chegar onde eu me senti preparado para aquele desafio. Eu acho que é por isso que deu tão certo, assim. Eu pude assistir, enfim, depois isso é a história que você já conhece. Sim, Eu entrei na Polishop, a gente fez o projeto construiu um projeto que incrível. era um projeto muito legal e que virou meu projeto também, né? Eu falo com meus filhos hoje, eles falam da Polishop, eles falam com ternura. Eu vivi isso na minha casa, né? Meus irmãos tiveram um pai empreendedor. Eu tive um pai que foi um executivo de uma empresa durante a minha infância toda. Então eu olhava, ele trabalhava na Calói, eu achava o máximo, eu queria trabalhar lá tanto que trabalhei durante 2 anos, porque eu tinha um sonho de ser igual ao meu pai, de fazer o que meu pai fazia. Sua referência. E com o João eu consegui duas coisas que eu queria, né? Porque depois eu tive um pai empreendedor. E eu queria muito, tipo, tanto que eu comecei com o João querendo empreender. E o João, eu acho que eu captou essa mensagem e ele me deixa empreender no negócio dele. Muito bom. E isso eu acho que é uma coisa que é bem valiosa para mim, tanto que eu acho que eu tô com ele até hoje por causa disso, né? Porque ele me permite empreender dentro do negócio dele. E isso fez com que eu pudesse construir muita coisa relevante para minha carreira, Sim. muita coisa relevante para mim, para minha história pessoal. Vi a Polishop crescer vertiginosamente, né? Muitos me perguntam, pô, como é que você aguenta ficar 20 anos dentro de uma empresa só? Isso não existe, blá, 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 blá. Eu falei, eu nunca trabalhei na mesma empresa, né, durante 20 anos. A Polishop nunca ficou igual durante mais que 2 anos. Sempre se transformou, sempre evoluiu. Se reinventa toda hora, né? Teve momentos de crise ao longo desses 20 anos, vários, não foi mais de um. E todas as vezes a gente saiu diferente da crise e voltou a crescer. Num mercado que é um oceano vermelho danado. A gente tá falando de varejo no Brasil, né? É realmente difícil. Qualquer mudança nos índices econômicos, a inflação tem impacto direto. E adicionando o ingrediente João Apolinário que gosta de fazer um varejo de um jeito completamente diferente. Sim. Então, essa emoção que a gente tem trabalhando ali junto faz com que o negócio seja você faça com tesão o tempo todo. E o João é um cara 220, então tá sempre com um monte de projeto. Então, eu já dirigi concurso de Miss Brasil pelo Brasil inteiro, estando com a Polishop. Já fiz programa de TV diário, de culinária, de variedades, tivemos junto. Então, eu falei, pô, não trabalhei só na Polishop, fiz tanta coisa que vocês nem imaginam. Fazia eventos Brasil afora chegamos a fazer evento para 20 mil pessoas. Nossa, é muita gente, muita responsabilidade. Se você colocar isso pô, o que você... Pô, parece que eu tô lá... Cara, e N produtos que as pessoas não conheciam ou não tinham nas suas vidas e hoje elas têm e começou na Polishop. Começou num dia a gente questionando ali, falando, pô, se colocar um produto como esse aqui, como vai ser? Então a gente tá na história de uma baita quantidade de pessoas que hoje vivem, consomem os nossos produtos ou produtos de terceiros que vieram depois, que copiaram ou que tipo, pegaram o mercado, mas a nossa característica foi sempre de abrir mercado e fazer coisa diferente. E agora, nessa nova fase, né, em que a gente até inclusive está mais próximo com você, nessa fase de mentoria, nessa fase de realmente troca com outras empresas, de investir, entrar em outras empresas e fazer outros negócios acontecerem, essa é a nova fase, né? Então eu falei, pô, nunca trabalhei na mesma empresa, agora nós estamos numa outra fase. Então eu tô na Polishop, tô na Decor Colors, tô em outras empresas que o João investe. São mais de 50 empresas investidas, 50 né? empresas investidas. Mas espera aí que você deu uma acelerada. Vamos voltar um pouquinho? Opa. Me conta uma coisa. Nessa sua jornada de crescimento, que você cresceu, você empreendeu lá com o João, mas você teve que fazer isso com poucos recursos lá atrás, a empresa não existia.
Então, assim, como foi sair de um cenário de uma Rede Globo que tem 50 câmeras no estúdio para fazer aquilo e entrar numa empresa que, não sei se era uma startup ali ou não, né? Nada, cara. Não tinha nada, Zero. começar sem recurso, né? Porque muita gente que está vendo a gente olha a Polishop hoje e vê um conglomerado, né? Olha a Decocolors e sabe que é uma empresa que está ocupando cada vez mais um espaço muito relevante no mercado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse começo, assim, como que é você trocar, né? Porque você está lá no Boeing, você está na maior rede de televisão do Brasil. E aí, de repente, você decide empreender e vai para um lugar que não sei nem se tinha extensão para ligar ali a câmera ou na hora lembrar, ih, gente, faltou uma extensão. Como foi essa adaptação de sair de um Boeing e vir para o Teco-Teco, mesmo enxergando que aquilo viraria um Boeing um dia? Olha, a primeira coisa que passa é você não ter medo de arriscar. Eu não tinha juventude. 20 anos? A 20 e pouco. juventude, ela é maravilhosa É. por isso, né? Então tinha alguns cenários ali que faziam isso acontecer. O número um é que depois eu tava desde adolescente trabalhando ali na barra da calça dos caras top lá das transmissões. Cara, e eu comecei a entender que aquilo ali não estava me satisfazendo mais do jeito que era. Porque, como eu falei, tinha um falso glamour, Sim. era você dedicar, muitas pessoas dedicando a sua vida inteira sem esse equilíbrio entre vida pessoal e vida. Ah, você vira madrugada, né? Produção, produtora, você vira. Exato. E eu sentia que aquilo ali era meio desnecessário. Dava para fazer diferente. O segundo motivo foi o João ter encontrado o João e o João ter vendido o sonho para mim. O que ele queria, como ele via o futuro do que ele tá fazendo e como eu estava encaixado naquela oportunidade. Porque ele estava ali me fazendo uma proposição para trabalhar com ele. E naquele momento, sim, eu pensei nisso. Tipo, pô, era muito mais fácil trabalhar numa coisa super estruturada, e ser mais um, ou arriscar com um cara que, tipo, tinha uma tenacidade, uma vivacidade tão grande, assim, o João tinha uma energia, tem até hoje, Até hoje, é. impressionante, você conhece ele... Falei pra ele isso outro dia, que é impressionante. Ele tinha uma... Que, pô, você fala, meu, eu preciso, no mínimo, tá junto com esse cara, porque se der errado, eu ainda tenho 20 e poucos anos. Foi assim que eu pensei na época, né? E se der errado, vai aprender muito, né? Exato. E eu falei, meu, o João tem essa característica, ele consegue seduzir, né? Depois ele vai ouvir isso aqui, é contra mim, né? Mas ele é um cara que vende bem uma ideia. Sim. Então, eu comprei essa ideia. E ali, depois de ter comprado essa ideia, eu saí e fui jantar com os amigos meus e contei. Cara, foi muito... Você até perguntou... Todo mundo chamou de louco. Não, mas desse jeito, tava num restaurante em Moema aqui, numa cantina italiana, e todo mundo comendo, bebendo, e aí eu falei que eu ia fazer. Falei que tinha tomado essa decisão, contei pros meus amigos, né? E todos, assim, já são pessoas... todos esses meus amigos, trabalhando em multinacional, já indo para cargos executivos, todo mundo trabalhando em agência, em televisão. E eu peguei e falei, pô, vou fazer isso. E naquela época eles chamavam de Ligue Já. Pô, você vai trabalhar, você vai largar a agência, né? Na época eu não tava mais Já, na Globo, 14 tava na agência. Ele falou, você vai largar a agência para ir trabalhar no Ligue Já. Eu falei, pô, por que você não vai pra tua agência? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas, pô, trabalhar no televisão, parecia que eu tava indo pro submundo, sabe? Da comunicação. Era assim. Trabalhar no telemarketing. Os caras torciam o nariz e, tipo, achavam aquilo menor, né? E aí? E aí que foi mal barato, porque eu falei, pô, quer saber? Eu prefiro ser cabeça de rato do que rabo de elefante. Tá certo. Eu falei, eu vou... Lá eu tenho pelo menos a chance de experimentar. Se der tudo errado, cara, não tenho filho, não sou casado. Posso começar tudo de novo. No mínimo, vou aprender. Mas essa noite, quando você saiu do jantar com os amigos, foi pra casa, botou a cabeça no travesseiro. E aí, deu uma... Não, titubeou, né? Deu medo. Deu medo real. O meu pai falava pra mim, pô, meu, você vai, né, você tem certeza, você não sei o quê, sempre querendo meu bem. Doido pra falar não vai, mas respeitando, né? Eu falei, putz, grilo, né, e todo mundo meio assim e tal, aí beleza, eu falei, não, eu vou com medo mesmo, e fui. E, cara, foi muito legal. Dia 1 tinha mesa, tinha cadeira? Zero, tinha nada. Eu lembro, eu dividi a mesa com uma menina super querida que trabalhou comigo muitos anos lá, a Milena, e eu dividi o ramal com ela, me descolaram um computador, e... Que demorava 10 minutos pra ligar. E, Eu já vi esse filme algumas vezes. E eu tinha 25 anos, né? E eu era muito jovem, né? Você já tinha os cabeça branca já na empresa, tinha tudo. Mas o João tem uma qualidade muito boa. Ele é ousado, ele ouve outras pessoas, né? Então, se eu não tivesse tido acesso a ele, né? Como eu tive,
talvez pudesse ter sido diferente. Claro. Então, e o João, desde o começo, comprava as ideias. E ele tinha muito claro onde ele queria chegar. Então eu peguei esse plano dele, onde ele queria chegar, e trouxe a minha bagagem. Fiz aquilo que eu queria fazer, né? Tipo, imprimi o ritmo que eu queria imprimir para eu poder comprovar até minha tese de que dava para fazer tudo que ele precisava que fosse feito sem ter que ter o falso glamour da agência. E tinha uma coisa adicional lá. No audiovisual, na publicidade, o prêmio está na aprovação da peça. Quando o cliente te paga e aprova o teu conteúdo, é gol. Lá na Polishop, o gol era a venda. O telefone tinha que tocar. Então, se tivesse bonito, bem feito, dane-se. Não vendeu. E não vendeu. Não converteu, né? Se fosse hoje em dia. Se não converter, não vender, não valeu nada. Então, esse mindset mudou completamente. Então, quando eu tive meus primeiros sucessos assim, de produtos que estouraram muito, tocaram o telefone, que eram realmente grande sucesso, aquilo ligou um tesão absurdo. E aí você se conecta com aquele negócio e passa a ter tesão e teu tesão não é mais, o audiovisual é meio, não é fim. E aí você quer fazer acontecer. E daí vem toda a minha trajetória, minha constituição como um cara de marketing da Polishop. Ao longo do tempo, saí do cara da produtora pro cara da TV, nós fundamos uma TV depois. Sim. Então, com satélite, vocês têm satélite até hoje. Até hoje, temos TV, canal de TV, a gente tinha mais de 150 funcionários, né? Na nossa TV Property, 3 estúdios, a gente montou um conglomerado grande. O de vocês é absurdo. E aí, e tudo isso fomos construindo baseado no resultado, baseado na venda de produto. E como aquilo mudava a vida das pessoas. Certo. Com toda a história que você já conhece do João. E aí surgiram as oportunidades. Então, tudo que a gente teve programa de TV, a gente teve concurso de Miss pelo Brasil. Vocês lançaram moda, né? A qualidade e a produção de vocês de demonstrar os produtos, a forma que vocês fazem isso assim como o João te vendeu um sonho, vocês vendem para o consumidor o tempo todo um sonho. Aquela panela de vocês, né? Que nada gruda, quem tem uma quer ter mais de uma, quem não tem quer ter uma, porque vira um objeto de desejo. Sim, é uma estratégia que está desde o começo, a demonstração de produto, né? O João acredita muito nisso. E a gente, hoje em dia, todo mundo fala, tem vários cursos aí, os caras do digital falam muito sobre técnicas de comunicação como a AIDA, né? Atenção, interesse, desejo, ação, call to action, termos muito, muito comuns. Isso é base do marketing direto. E você já vive há 20 anos. Então, tudo que hoje no digital só vende como novidade, existe e é de fato, porque na verdade, no que eu acredito? Tudo isso o meio mudou. Então, antigamente, você só tinha o recurso da revista e da TV. Televisão. Então, você empregava as técnicas de marketing direto, que nada mais é do que você fazer uma venda direta sem intermediário. Você tem que convencer um cara. Era o que a gente tinha que fazer na televisão. Você tinha 15 minutos de um programa passando para convencer o cara que você fritava sem óleo a vida inteira e agora você ia pagar R$1.000 com uma fritadeira que fritava sem óleo. Como você faz para fazer? Você tinha que ser hardcore, você tinha que, o que a gente chama de hard sell, você fazia demonstrações realmente muito impactantes. Incontestáveis e usando os sentidos, né? Então, você está na televisão, como é que eu faço para você? Porque tem gente que é auditiva, tem gente que é visual e tem gente que é sinestésica. Perfeito. Como que eu fazia para que as pessoas pudessem se prender naquilo como um controle remoto? Eu tinha que usar os 3 sentidos ao mesmo tempo. Então, você tinha uma cadência de locução falando dos benefícios de forma muito forte. Você tinha um visual onde você demonstrava aquilo acontecendo na vida real e ainda escrito, porque tem gente que precisa ler. Mas tá aí o sinestésico. Como é que você coloca a sinestesia num ambiente 2D que era uma TV? Com coisas muito simples, que não requer crítica do teu cérebro. Por exemplo, se eu fosse falar que um colchão de ar ele era muito resistente, não adianta falar que ele aguenta até 1.000 quilos. Agora, se eu passar um trator em cima daquele colchão, você não contesta essa informação. Ninguém tem dúvida. Eu posso falar que é 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3... Acabou. Então, isso era quase que simular a sinestesia. Era colocar um elefante sentando em cima do colchão, um carro passando em cima da panela. Uma panela é muito resistente. Teve uma cena que eu fiz que era passando um carro em cima da panela, e a outra cena era como se fosse um serralheiro, assim, com aquele capacete, solda e uma marreta. O cara era quase um lenhador, dando uma marretada forte na panela. E não acontecia nada com essa panela. É alegórico aquilo, mas para tua mente,
aquilo passa Diz direto. muito, exato. Você não critica. Não tem objeção nenhuma. Aí você sabe que é muito forte ou que é muito resistente. E eu tô falando isso, mas tem milhões de técnicas para fazer isso na comunicação. E vocês conseguiram ainda pegar todos os públicos, né? Porque você pega a pessoa que classe C, vou falar, classe D, que tem um sonho de comprar panela, aguarda o dinheiro, parcela e compra, porque eu já vi várias vezes numa loja da Polishop, até o AAA, sei lá. A Polishop virou objeto de desejo, né? Os produtos Polishop viram objeto de desejo porque a gente constrói esse desejo. E aí é muito legal quando você vê isso acontecer, porque você vê que é agnóstico mesmo. Na nossa rede de lojas, você tem loja em shopping classe A e classe C, classe D. E, quais são os produtos que mais vendem? Os mesmos. A diferença é como que a pessoa paga. É a forma do pagamento. A gente brinca, né? E brinca, mas é verdade, tá? Isso é dado real. O cara vai no Shopping da Barra, lá no Rio de Janeiro, compra 3 airfryers com um cartão de crédito. Mas o cara vai no Shopping Canduva, por exemplo, e compra uma airfryer com 3 cartões de crédito. Só muda a forma de pagamento. As pessoas se esforçam mais, mas não abrir mão de realizar porque elas reconhecem a qualidade dos produtos. E esse era um grande sonho do João na época, né? Que é não só transformar a Polishop numa referência, tirar essa ideia de que o produto comprado pela TV era um produto de baixa qualidade, como ele abriu loja. E quando ele abriu loja, as pessoas... A pergunta que mais tinha no Google, nessa época já de 2003, 2004, era: funciona mesmo? Porque a gente vendia os produtos como mágica, né? Você tinha toda essa alegoria da comunicação para mostrar que o produto era sensacional. Tem uma que é incrível, viraria meme hoje se tivesse ainda no ar, que a gente faz um suco de mandioca num juicer. Mandioca, todo mundo sabe que é a fruta mais seca que tem. Não é fruta não, desculpa. Que é a raiz mais seca que tem. A gente fazia uma cena para tudo. Colocava um GC preto, atenção, não faça isso em casa, isso é apenas para demonstrar o poder do não sei o que, e fazia um suco de mandioca, sabe aquele leite da mandioca? Aquilo era incrível, o telefone estourava de tocar nessa hora. Quase como se fosse nas redes sociais, era compartilhamento que ia dar. Sim. Tá? Mas você vê como que é igual, a mecânica é a mesma. Você chama atenção, você gera uma condição onde as pessoas ficam excitadas com aquele produto e elas tomam uma decisão, que é o call to action. Eu fazia isso e falava o preço do produto e a oferta daquele produto. E disponibilizava a venda na hora. O telefone era abrir o carrinho de hoje. Abrir o carrinho. O telefone disparava a tocar. Você tinha que planejar toda a estrutura de telefone, de call center. Tudo lá já. E o que a gente fazia? Vendia muito, dava muito retorno sobre investimento, igualzinho o digital. Sim. A gente ia lá e comprava mais mídia. Perfeito. Comprava mais mídia. Então todo mundo perguntava: pô, mas eu assisto o Juicer, o Air Fryer, em todos os canais, o tempo todo. Não é burrice isso? Não era melhor você distribuir a grade? Não. Eu estava apostando naquilo que trazia maior resultado. Ou seja, eu estava testando o criativo. Eu tô traduzindo... Por mundo de hoje. O mundo de hoje, para dizer o seguinte: é tudo igual. Tá? A gente tinha no mundo analógico um mindset de como a gente trata o digital hoje. Tanto que a Polishop já é muito digital. 80% de tudo que a gente emite de comunicação é digital. E o conceito não mudou. Sim. A gente testava o criativo. Quem performava melhor no criativo é quem ficava. Acabou. Só que na teste TV, AB. é o teste AB. Porque a gente fazia uma coisa que ninguém fazia. Colocava um telefone para cada emissora. Então eu sabia que aquele produto naquela emissora ia melhor. Então o que eu estava perseguindo? O tal do ROAS, o tal do ROI, né? Do marketing digital. Cara, não muda absolutamente nada, é tudo igual. Só muda que a gente era analógico e agora a gente é digital. Sim, mas é legal você falar isso, porque muita gente fala assim: se você não tiver no digital, você vai morrer em 1 ano, 2 anos. Como se o digital fosse um novo universo que tivesse surgido, né? Parece um buraco negro que você tem que entrar nele e atravessar para uma outra dimensão, um portal. E não é, né? Na verdade, o digital é um canal de venda dentro de um monte de outros. Exato. Tanto que vocês e mais um monte de outras empresas já navegam nesse universo há muito tempo, com outros termos, né? Alguns termos foram reinventados aí, o nome rebatizados, vamos dizer assim. Exato. Né? Quando eu falo dos gatilhos, gatilhos é uma coisa que a gente vive há 35 anos, sei lá. Muito mais, né? Então, assim, a gente usava e usa até hoje. Exato. Toda a construção de roteiro, desde o meu primeiro dia de Polishop até hoje, ele trabalha em cima de gatilhos mentais, seja de urgência, de curiosidade. Isso. Trabalha os sentidos, né? Como eu falei para você, auditivo, visual, sinestésico. Não, esse já existia. Os sentidos é tão importante, porque toda vez que a gente vai fazer um livro na Buzz, um dos detalhes que eu não faço questão, eu sei que acho que é um diferencial, acho não, tenho certeza, é um diferencial nosso,
é esse. Como que a gente trabalha o livro, o texto, para quem estiver lendo que é visual se identificar, quem é auditivo se identificar e quem é sinestésico. Porque no texto, na imagem, você ainda tem a imagem que te favorece. Sim. No texto, eu tenho que construir o cenário para conectar esse público na leitura para ele não parar de ler. Então, você falar isso é tão importante que as pessoas não têm noção que todo ser humano... A gente trabalha com quem? Com gente, né? O mundo é feito de gente. Exato. Então, a pessoa fala B2B, C2C, B2B, C2C, tá certo? B2B? Não. B2C. B2C, B2B. E, no fundo, a gente tem o P2P, né? Que é people to people, vamos dizer assim. Então, é interessante você falar isso, porque, assim, olha como você mudou, né? Você era o cara que estava do lado de cada mesa, né? Na agência, trabalhando para fazer o gol, que era ter aprovado a campanha. Se ia vender ou não ia vender, para você não tinha sentido, o cliente aprovou, né? Lógico que torcia que desse certo, mas não tinha não era um indicador seu. Quando você passa para o outro lado da mesa, aí mudou. Aí o seu indicador, né, muito orientado para resultado, você tinha que fazer o telefone tocar. Se o telefone tocasse, não tinha gol. Exato. E aí você pega e descobre um outro universo, que é um universo que, na minha opinião, é muito mais gostoso de trabalhar, né? Que é quando você vê ali o resultado acontecendo, o telefone tocando, os números entrando, exatamente, isso te contagia. Mas também deve ter acontecido, você ter feito aquela campanha que você falou, nossa, tá perfeito, cuidei de tudo, mas o telefone não tocou. E aí, o que você fazia para ajustar? Outra coisa igualzinha do digital de hoje. Tentativa e erro, cara. Na verdade, a gente errou muito mais do que acertou. Olha, Essa que é... errou muito mais que acertou. Qual que é o grande segredo? Qual que é o grande segredo? Consistência. É igual você gerador de conteúdo tem que fazer o quê? Gerar conteúdo todo dia com consistência. Ele vai errar um monte e vai acertar alguns. No mundo do marketing direto, no mundo da publicidade, no mundo do nosso negócio que é venda direta, é a mesma coisa. Então, a gente testou muitas campanhas e errou. Você fala, o João usa de exemplos nas mentorias, tudo a gente tem um case do Juicer, da Airfryer, que são cases absurdamente explosivos, assim, né? Coisas que realmente revolucionaram o mercado. A gente, tenho certeza e convicção, acertou aquele Juicer, que fez muito sucesso, porque eu fiz pelo menos uns 3, 4 Juicers antes, que eu errei, Olha de só. outras marcas. E tá tudo bem, faz parte. Porque aquilo, como na minha carreira, como eu contei pra você, preparou a gente para a hora que a gente encontrou com o produto certo. A gente estava preparado para o produto certo. E aí, lógico, eu tô aqui desconstruindo um case para tirando a mágica, né? A gente acertou porque a gente já tinha conhecimento acumulado suficiente para acertar naquele momento. Então, eu acho que esse que é o pulo do gato, né? Várias campanhas a gente errou para a gente acertar depois. E tem muito a ver também como as pessoas se comportam. O que a gente aprendeu ao longo do tempo? Cara, as pessoas gostam da simplicidade. Então, conecta, né? E da pílula mágica. Lógico, você tem que ter a responsabilidade para você não vender você não pode prometer um benefício que você não entrega. Mas se você complicar a maneira como você entrega aquele benefício, as pessoas não querem essa complicação. É uma coisa simples, é uma demonstração simples. Elas querem ver aquele efeito de facilidade na vida delas. Você fala, pô, as panelas todo mundo gosta. Cara, é simples. A panela ter a tecnologia que for, mas onde que ela entrega o maior valor dela? Quer coisa pior que você fazer um alimento que gruda? Um ovo, né? Fritar um ovo. Você não faz. Você chega de noite e fala, puta, eu não vou fazer, que preguiça, eu vou sujar. Quando você não tem isso, você faz. Então, como isso está tão inserido no nosso dia a dia, a hora que você arruma um pouquinho do dia a dia do cara, aquilo pega fogo. Quando você estava até falando do ferro da Polishop, é um grande paradigma queimar ou não queimar a roupa. Pô, na hora que a gente pegou um ferro que ele promete e entrega não queimar a sua roupa nunca, não importa quanto experiência você tem, na hora que você promete entregar uma escova de cabelo para mulher, a Thalita, ela vai falar que eu tô certo. Pô, a mulherada adoraria fazer escova no cabelo todo dia no salão, mas não dá, porque custa caro e porque não tem essa agenda. Agora, e quando eu te entrego um produto que você faz isso com uma mão? Porque a pior coisa que tem é você fazer isso com você mesmo, não é? Agora, e se você faz com uma mão? Ou seja, eu arrumei um pedacinho de uma rotina do dia da mulher. Eu estouro o produto. Então, soluções simples, não precisa ser soluções mágicas, mas soluções simples para questões do dia a dia. Você inova e revoluciona tudo ao teu redor. E a pílula mágica é essa otimização de tudo. E como você conta isso, né? Como você demonstra isso. Na hora que você encontra
Essa conexão, aí normalmente o o gol acontece. Legal. Normalmente, Você é o cara do marketing. sim. Quanto que, na sua visão, o marketing é responsável por definir um sucesso ou fracasso de uma organização? Cara, muito, tá? E não tô puxando sardinha pro meu lado, não, porque eu sou o cara do marketing, mas o marketing tem uma responsabilidade muito grande. Claro que em algumas companhias mais, outras menos, mas é o que a geração de valor, quando você fala de geração de valor, pega produtos que mudam empresas, passa por um posicionamento. Às vezes, ele pode até não sair de dentro do marketing, e muitas vezes, na própria Polishop, o João ele fala que ele é o CEO, e mas ele é principalmente um cara de marketing. Tá? Ele é um cara criativo, Total. ele sabe adicionar valor, então ele já tem um olhar para isso. Então, quando ele encontra um produto, ele já visualiza aquilo, então isso facilita o trabalho de todo mundo. Ele Então, tem assim como você, né? Um olhar do cliente, né? Vocês parece que incorporam e essa é uma. esse avatar que é o cliente de um jeito que E isso é uma vocês coisa conseguem comunicar de uma maneira mais assertiva. mas é difícil de você conseguir esse olhar e trazer. Então, quando você adiciona posicionamento certo num produto, proposta de valor, né? Porque você posiciona um produto, mas você também tem que adicionar valor. Então, se você acerta na proposta de valor e e você conhece o teu público e o teu negócio e faz uma comunicação assertiva para isso, quer dizer, a chance de você ter sucesso é muito grande. Quando isso tem dissonância, você vê empresas no mesmo segmento indo muito bem e outras indo muito mal, né? Lógico que muitas vezes você tem os mercados impondo uma situação, mas muitas vezes é a própria empresa não se renovando, não criando. Então eu considero o marketing vital para as empresas que precisam realmente se manter vivas, principalmente no cenário de hoje. O marketing está muito mais complexo, tá? Eu falo isso hoje porque tudo que a gente discutiu aqui sobre Polishop, o que acontecia? A gente tinha consciência, só que tinha uma coisa muito importante. A gente tinha todo o método de como fazer, mas você não tinha outra via para distribuir essa comunicação. Ela era televisão. Não vou nem falar rádio ou Sim. revista, porque também existiu, mas a televisão era predominante nisso. 100% da atenção estava na televisão. Qual que é o desafio do marketing de hoje? Que isso eu acho que é o mais importante. A mídia passou a não ser mais a televisão com 100% de atenção. Hoje está extremamente fragmentado. E você fragmenta por meios e por tipo de consumo, né? Ou seja, tem grupos que não consomem certos tipos de conteúdo. Eles não vão estar lá independente do meio. É podcast. Se o público, teu podcast não é só estar no podcast que vai estar resolvido, tem que estar no podcast alinhado com o teu público. Porque agora os públicos também se fragmentaram. Antigamente você tinha uma seleção de público muito, homem, mulher, classe alta, classe baixa. Hoje não, hoje você tem uma infinidade de interesses e que você precisa estar prestando atenção neles. Certo. Uma infinidade de meios. Então a mídia está extremamente fragmentada. Então a gente fala de compor o ecossistema de mídia. Quando o profissional de marketing hoje, tanto quanto criar posicionamento e o visual para os seus produtos, ele precisa saber orquestrar, eu acho que essa é a palavra, orquestrar o ecossistema de mídia. Se esse ecossistema não conversar entre si e não levar para onde o seu produto, ou para onde o seu cliente está, você não tem um marketing efetivo. E aí acontecem dois fenômenos. A barreira baixou. Hoje todo mundo é uma produtora de vídeo, é uma agência de marketing, tem os milhares. Todo mundo tem um celular que faz vídeo com qualidade. Todo mundo compra mídia, todo mundo faz tudo. E você tem pouco conhecimento realmente difundido, né? Tipo, realmente estruturado para sair do campo daquilo que você tem sucesso para uma empresa pequena e você poder fazer uma corporação grande com volume muito grande de necessidades poder ser atendida com esse novo marketing. E eu vejo essa dificuldade em várias empresas. Assim, né? A gente tem feito aí muitas mentorias, muitas coisas, e eu tenho visto que as empresas elas sofrem porque elas não sabem orquestrar isso. E pior, elas não sabem como recrutar uma agência ou um profissional de marketing que saiba orquestrar isso, porque elas nem sabem como essa dinâmica funciona. Porque antigamente era fácil. O diretor de marketing que não quer errar comprava mídia na Globo. Acabou. Garantiu o emprego dele. No mínimo estava garantido o emprego dele. Cara, hoje, se você não souber orquestrar, não vou nem numerar aqui, as centenas de opções que você tem de mídia, tirando os influenciadores, que é um universo à parte, mas que compõem,
você não vai conseguir se desenvolver. Ou não vai conseguir ter sucesso. Você fala, pô, não funciona. Não, tudo funciona, mas nada funciona sozinho. Esse eu acho que é a fronteira para o novo marketing. É você orquestrar essas mídias e como elas funcionam bem para você. Agora, Rogério, né, nessas suas andanças, né, em palestras, a sua participação nas mentorias, que são sempre muito precisas com esses empresários, uma discussão que sempre surge é marketing e vendas, né? Existe uma discussão, uma briga, se é que a gente pode chamar assim, né, um conflito interno permanente, que é quando vende, o marketing acertou. Quando não vende é porque vendas não soube vender. Nas empresas que são menores, que muitas vezes não tem essa estrutura toda de ter o cara de marketing, o cara de vendas e tudo, que esse conflito é muitas vezes saudável para o crescimento da companhia, mas como que você enxerga? Marketing e vendas dá para andar junto? O ideal é não andar junto? Onde que quem tem uma estrutura menor pode criar um modelo onde tem o melhor do marketing, tem o melhor da venda, mas sem deixar com que a empresa perca as oportunidades de crescimento mais rápidos? Eu vou fazer uma analogia, tá? Esses dois setores ou profissionais, né, vamos dizer assim, precisam dar juntos, sim, tá? Mas eles não precisam ser necessariamente esse antagonismo, essa zona de tensão entre essas áreas, ela pode ser saudável, pode ser bem administrado, porque são disciplinas complementares, tá? É como se num jogo de vôlei, um levantasse a bola e o outro cortasse. Então eu falo que o marketing levanta a bola e o Comercial. olha, o comercial corta. Então, se não tiver os dois ali, não tem o ponto, tá? Por quê? Porque todas as estratégias de marketing, quando eu falei, orquestrar a mídia, orquestrar o posicionamento de produto, vão fazer despertar um interesse externo, né? As pessoas vão ser impactadas de uma forma positiva, elas vão querer realmente desejar aquele produto e elas vão querer buscar por aquele produto. Nesse momento, entra o time de vendas, entra o comercial. Né? Eu estou falando do comercial vendas, sabe? Certo. Que é o cara que tem que pegar aquela bola que o cara arredondou para você, que é o cara do marketing, gerou lead, gerou pessoas querendo, desejando aquele teu produto. Esse cara tem que saber converter. Então esse cara tem que ser bem treinado. Esse cara que eu digo, ou as ferramentas comerciais, né? Como eu capto esse lead, como eu trato isso dentro do meu sistema. Cara, é outra disciplina inteira. Então, e que muitas vezes não é o cara de marketing que vai tocar, é o cara comercial. Esse cara, ele tem que estar muito alinhado, porque seja no digital ou no analógico, seja para receber uma telefonema, seja para uma landing page onde eu vou me cadastrar. Se tudo isso não tiver muito bem arredondado, a experiência do usuário não for boa, seja onde for, você não vai converter. E aí você vai dizer que o lead era ruim. Essa briga eu ouço direto. Sim. O lead era ruim, era desqualificado. Não, o cara que era... 2.800 leads. O lead era ruim. 2.800 não deu para salvar nada, né? Então esses caras precisam andar juntos. As estratégias não têm que ser conjuntas. Eles precisam ter o cara que levanta bem e não tem um cara que corta bem. Não adianta. Não adianta. Não vai fazer o ponto. Não é? Era o Romário e o Bebeto, para quem é um pouquinho mais Sim. velho. Lembra como eles jogavam fluido? Poxa. Um ajeitava e o outro resolvia. Convertia pro gol. É isso aí. O marketing em vendas é isso. E quando essa parceria acontece o gol. Mas acontece que muitas vezes o empreendedor não conhece. E muitas vezes o empreendedor não conhece esse jogo. Não tem ou um bom cara de marketing, ou um bom cara de vendas, ou não sabe aonde começa o trabalho de um e até onde vai o trabalho de outro, e aonde é a interseção. Porque há a interseção. O cara de vendas acha às vezes que é marketing, o cara de marketing acha às vezes que é vendas. E se você não pilotar bem essa interseção, cara, a chance de você ter um problema é grande. E acontece isso muito com as empresas. Eu vejo essa confusão. Aí o cara contrata uma agência de marketing que tem ascendência sobre o cara de vendas, mas não cuida dos processos de vendas. Cuidar dos processos de vendas é tão importante quanto cuidar do marketing. Porque às vezes você tem loja física, às vezes você tem call center, às vezes você tem simplesmente uma landing page, você tem o e-commerce. No digital eu ouço muito o cara falar, eu tenho um cara de tráfego que é bom pra caramba, mas traz um monte de lead, mas não converte, não adianta nada. Não, mas será que ele não converte porque o tráfego é ruim? Porque o comercial, porque o comercial não tá com o script de venda certo. O SDR do cara não é bom. Não é bom, exato. O consultor de venda... Porque lead é só uma parte do processo. Pedacinho. É um pedacinho, não é o ecossistema. Não garante o ponto. Ferramentas de marketing, ferramentas de vendas. Perfeito. Né? Pessoas de marketing, pessoas de vendas. Todos isso é uma jornada completa. Todo orientado para resultado. Quando você pensa na empresa como um todo, você como cliente, o João fala muito disso, né? Pensar com o olhar do cliente.
do cliente significa assim, como é que esse cara quer entrar na minha empresa e comprar? Ele não quer ter fricção. Então ele quer falar com você, seja por telefone, pela internet ou indo na loja e sentir que ele está na mesma empresa. Não pode ser empresas separadas. Então, se as ferramentas de vendas e as ferramentas de marketing não estiverem harmonizadas, essa jornada ela não acontece fluida. E aí quebra a venda do cara, o cara fica insatisfeito, aí é competição entre canais. Então, nossa luta diária, e é uma luta diária, tá? Igual cortar unha, igual cortar o cabelo. Se você parar de fazer um dia, cai. A luta diária é manter essa sinergia entre esses canais, manter essa estratégia. Então a gente é muito próximo. Tanto, a gente tem estratégias conjuntas para ferramentas de venda e ferramentas de marketing. Lá na maneira como a gente constitui hoje, até o cargo do marqueteiro, vamos dizer assim, ele sofreu com essa mudança. Por quê? Antigamente você tinha que ter um bom cara de criação. Esse era o cara joia. Ele era a joia da coroa. O cara tinha uma ideia genial, o resto estava dado. Você ia passar na Globo, você ia passar na TV, acabou. Se esse cara de criação não for tão genial quanto o cara de mídia, você tem um problema. Já não Se vai esse cara de criação, mídia, não tiver o comercial de venda muito bem estruturado, com os processos de vendas e com a fluidez, né, da jornada do cliente, também dá errado. Então, você tinha uma estrela que resolvia tudo, porque o resto era uma operação que estava dada. Agora, todas as operações são dinâmicas. E todas elas exigem que você componha para o seu negócio um ecossistema diferente para cada um. Agora você tem que criar uma constelação que garanta que cada estrela brilhe no seu momento durante a jornada do cliente. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a figura do diretor de marketing, CMO, enfim, o nome que chama como quiser, é orquestrar que esses caras trabalhem em harmonia e ter dimensão disso, ter dimensão de como esse novo ecossistema funciona. E isso é muito difícil hoje. Tornou mais complexo todo esse trabalho de marketing. Antigamente ele era mais simples de execução, né? Então hoje é mais complexo e as empresas eram muito dependentes de agência, né, para algumas operações. E você vê um movimento muito claro das empresas internalizando muita coisa, porque todo mundo tem que produzir muito mais do que se produzia antes. Sim. Todo mundo tem que gerar conteúdo para suas marcas muito mais e conteúdo de autenticidade, conteúdo nativo, né? Às vezes usando a imagem do próprio fundador. Você vê, a gente tem lá o papel do João dentro da Polishop e na figura do João, mas você tem, por exemplo, outras empresas como a Decor Colors, em que o eixo central da comunicação é o próprio sócio. O próprio Léo. Sim. É outra estratégia, muda tudo, é outro jogo. É outro jogo. Só que se você sabe manejar o jogo, entende as aquele ferramentas mercado, de marketing e vendas, você consegue compor para aquilo. Pô, estamos tendo um baita sucesso com a Decor, com uma natureza totalmente diferente. O que é igual? Os atributos de marca e os atributos de comunicação que a gente desenvolveu para a Polishop, a gente aplicou na Decor. Mas a forma que organiza o ecossistema é diferente. E você tem um fato novo, que é essa parte orgânica que o Léo traz, né? Isso. Tudo isso, mas você tem que saber compor como que aquilo participa dentro do teu negócio. Porque no fim do dia, todos os negócios são iguais, tá? Sim. Tem que vender, tem que gerar margem, tem que dar margem. Tem que pagar as contas e deixar o dinheiro. Deixar lucro. Isso é a única coisa que... E ainda criar equity. E criar equity. Isso não mudou. Isso é igual. A diferença é a forma que você faz. E você lida cada um. E a gente vai destroçando isso. E essa é a parte legal dessa nova fase, né? Que eu te falei, passei por várias experiências, que é você poder... A gente fazer isso para produto. Aí a gente, na Polishop, depois a gente passou a fazer isso para marcas. E até criamos todas as nossas marcas próprias. Mais de 50% do nosso negócio são marcas próprias. As marcas mais famosas do nosso negócio, que todo mundo já são próprias. E agora nós estamos fazendo isso com empresas. Né? Tipo... passando esses atributos e compondo e fazendo isso em empresas. Cara, e aí tem a própria Decor já, que acho que é um case para dizer o seguinte, a gente tinha um modelo de como fazer as coisas na Polishop que deu certo, mas era na Polishop. Aplicamos isso na Decor, deu super certo. E a gente está aplicando em várias outras empresas que dentro do seu tamanho está dando certo também. Então, é uma metodologia que a gente vai constituindo ao longo do tempo, mas o que está claro? Alguns preceitos continuam os mesmos e a gente tem que se adaptar ao meio. Então, o meio mudou o marketing como ele é feito e a gente hoje compõe uma nova estrutura de marketing de um jeito diferente de fazer, inovador também, como que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Aí. Eu fico impressionado com a sua capacidade de produção, né, de entrega, porque você tem hoje as empresas, né, Polishop, Decor Colors,
Mega Hair, né? Wise Home, tem um monte de empresas do grupo. Fora isso, você tem a Fernanda, né? Casado, tem a Paola, tem o Arthur. Tem as mentorias, que você atua de forma muito relevante, entregando e contribuindo com esses empresários. Como que você organiza essa sua agenda, cara, para dar conta de tudo? Você tem formado alguns Rogerinhos para te ajudar a tocar esses negócios? Cara, isso é uma coisa... Você dorme da meia-noite às Eu 6? durmo. Já dormi menos, né? Já me estressei mais, mas lógico que com o tempo a gente também tem que melhorar, né? Mas a questão é de formação de time. Então, a maior parte do meu tempo é dedicado ao treinamento mesmo e à convivência. Eu não gosto da palavra coach, mas é empoderamento dos times. Eu acredito muito nisso. Tá. Então, se você tem... tudo que eu falei aqui agora são estratégias, mas como é que isso se desdobra nas equipes? Né? Como é que eu estou aqui agora falando com você? Tem gente lá tocando. Todo mundo está tocando uma parte do processo. Então, assim, não tem mágica. São processos estruturados, com pessoas certas, sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Assim, uma coisa que eu fico muito orgulhoso é de ter muita gente que ficou muito tempo comigo lá, e tem gente que já, ou que saiu para empreender, ou que está fazendo outros negócios, e tem muita gente que está lá há muito tempo, e que evoluiu no processo. E isso Isso é importante. é muito importante, porque, cara, e isso não é um segredo, né? É consistência também. Vai ter gente que vai dar certo, vai ter gente que vai dar errado, vai ter gente que tem um teto, e é normal, né? O mais importante é quando você conhece o limite das pessoas que estão com você, e se você, né, se você está explorando aquele limite no máximo, né? Se aquela pessoa pode mais e você está dando elementos, ferramentas para ela ir mais longe. E empoderar as pessoas nisso é um fator fundamental. E é por isso que eu acho que eu consigo realizar tanto. E assim, teve épocas que a gente fazia coisas enormes. Eu estava tocando eventos gigantes, eventos paralelos, né? Eu lembro que eu fazia o MIS, fazia aquele nosso canal de marketing direto com eventos para 20 mil pessoas, e a Polishop no auge, produzindo como se não houvesse amanhã, com tudo que ela precisa. Como é que dava conta disso? Time. Agora, Rogério, quando a gente olha assim, por exemplo, um cabeleireiro, para onde ele olha, ele repara nos cabelos, né? Um engenheiro civil, qualquer lugar que ele passa, ele olha um prédio, fica analisando aquela construção e tudo mais. Um cara de marketing como você, saiu do ambiente de trabalho, mas quando você está na rua, está no restaurante, você está analisando também mercadologicamente as coisas, quando você chega em casa, você olha lá para Fernanda e fala, como que eu vou encantar a minha cliente, como que eu vou cuidar dessa cliente, para os filhos, como que é o Rogério dentro de casa e essa visão de marketing no dia a dia? Cara, quase um hobby, né? Eu curto muito essa temática. Eu fico olhando para os negócios, tentando decodificar como que os caras fazem. Pô, por que deu certo? Pô, eu fico vendo teu trabalho na internet, tuas coisas lá. Eu sempre falo, a gente conversa bastante, né? Falo, pô, como é que o Anderson fez para fazer isso? E eu vou decodificando o João, decodificando o Léo, cara. E cada vez que você ouve esses caras, ou que você vê alguma coisa acontecendo, você fala, putz, tá aí, tem uma sacada aí. Legal. E se você estiver aberto para aprender, esse é o meu tesão. E você conhece o seu negócio, você vai decodificar para você. Tá, mas eu quero saber dentro de casa. Me conta do marketing dentro de casa. Cara, como que ele acontece? Dentro de casa. Como que é? Eu sei que lá você é o vice-presidente. Ah, não, lá eu só sirvo, né? Não, a Fernanda é maravilhosa. Eu acho que um dos segredos importantes ali é que ela curte igual a mim. Ela é roteirista, criadora, né? Ela entende muito do negócio que eu faço, porque ela também foi Polishop durante um tempo, né? Isso até 2015. Ela trabalhou 5 anos lá, a gente se conheceu lá, aí depois a gente acabou se encontrando, né? E ficamos juntos. Temos 2 filhinhos maravilhosos, lindos. Então ela entende e gosta, e até hoje ela faz isso. Ela faz grandes eventos hoje, é roteirista de grandes eventos. E a gente está muito bem nisso. Então é leve, porque ela entende o meu dia a dia, tipo, troca na mesma frequência. Tem uma coisa que você faz que eu valorizo e acho fundamental as pessoas fazerem, é o tempo de qualidade do casal, né? Que uma vez por ano você dá uma escapadinha com ela, viaja uns 3, 4 dias, 5 dias aí para ter esse tempo do casal, né? Mas, fala um pouquinho para as pessoas, cara, do quão é importante a gente encantar a nossa cliente de casa. Muito. E ter um tempo ali para focar nisso. Uma coisa que a gente faz que é divertido pra caramba, porque não é só as nossas viagens, né? Mas é o processo.
quando a gente termina uma, a gente começa outro. Então começa a pesquisar o lugar, querer saber como faz, começar a tomar as providências para poder se organizar para ir, porque com 2 filhos pequenos em fase escolar tem que ter É um todo dois o kit, política, tem que né? ter um apoio aí, Aí uma rede de apoio. Então a gente, pelo menos, assim, tipo, viagens grandes, a gente é sagrado. A gente faz 2 por ano, uma com eles e uma só nós 2. Perfeito. Lógico, durante o ano você sempre tem as Surgem outras, mas esse é o acordo Esse é da o família. acordo Isso da não abre mão. família. É isso E aí. isso vira um evento, né? Com eles, para quando é a viagem deles, e para nós quando é a nossa viagem. Então, pô, a gente realmente gosta de viajar até mais, às vezes 10 dias, né? Tipo, se organiza, porque isso faz parte também. E eu aprendi que, assim, o mundo vai girar sem a gente, precisa girar, as coisas precisam dar certo, precisa acontecer, porque esses tempos, eles passam, tanto de casal quanto das crianças pequenas, né? E passa rápido demais, né? Muito rápido. Nossos filhos, eles têm praticamente a Nasceu idade. ontem já. E se você perde essas memórias com eles, perdeu, cara, não volta Acabou. mais. Acabou. Eu faço muita questão desse tempo, faço uma questão. Lembra lá atrás quando eu falei que eu não queria trabalhar todos os dias, até de madrugada, e glamorizar trabalhar de final de semana, todos os finais de semana? Não. Acho que dava para fazer essa entrega e ter tempo de qualidade. Por quê? Porque um sonho que eu sempre tive era de constituir família, de ter filho. E eu tive um pai que, tipo, trabalhou muito na minha infância, mas depois com os meus irmãos ele já mudou o mindset e estava sempre mais conosco. E faz muita diferença. Claro. Então eu realmente gosto de participar ativamente da vida dos meus filhos. E, cara, não precisa deixar a peteca cair. Não precisa deixar de ser responsável por tudo que você tem que ser e que você tem que fazer na tua vida profissional ou até para você mesmo, né? Mas a família é ponto fundamental. Você tá bem, se a família tá bem, se os filhos estão bem, eu fico muito melhor no trabalho, né? Não, já aconteceu algumas mentorias, você pegar ou eu pegar, né? Disso a gente se parece também bastante, que é de falar, putz, eu preciso sair agora porque eu vou dar uma escapadinha, você segura aí que eu vou não sei onde. Aí, apresentação da minha filha no balé, apresentação do meu filho no... A gente não perde, né? E aí é interessante as pessoas perceberem que é tudo uma questão de prioridade, né? O que você falou, eu acho que tem muito valor. Esse tempo não volta, né? Então a gente tem que estar intenso no trabalho, entregar nossos goals, fazer tudo o que tem que fazer. Mas existe um outro empreendimento que é a nossa família, que é a base, né? E que a gente tem que estar bem. É o que você falou, se eu não estou bem em casa, eu não vou estar bem no trabalho. O que é para mim muito importante é ter convivência diária com eles, assim, falar com eles todos os dias, participar. Então, quando eu não me cobro porque o trabalho é bem intenso, muitas vezes eu saio um pouquinho mais tarde, ou eu não gosto de ter limite. Se eu tiver que ficar até mais tarde, eu vou ficar. Claro, eu devo dessa aí, eu vou sair, mas por que eu não abro mão? Todos os dias, sem falta, eu levo eles na escola. E ali eu tomo café com eles de manhã, eu troco eles e boto eles no carro, e eu vou levar eles, não pago perua, não pago ninguém. Isso aí. Tem um monte de gente que às vezes Isso não tem preço. se junta, e às vezes um leva o filho de um, filho de outro. Eu gosto de ir com eles, porque é aquele momento que eu converso, sei do dia, me despeço deles, fico com eles, convivo ali 2 horinhas pela manhã e, cara, aquilo é energizante. Quando a gente fala do que realmente importa, essa é uma das coisas, dos momentos do dia que realmente importa. Exato, porque senão tudo aquilo que você faz de resto no dia não tem sentido. Se você não tem essa participação, né? Não quero nem me comparar a mãe, né? A mãe sempre tá com os filhos. A Fê também conseguiu equilibrar muito bem, graças a Deus, até para eu ter mais. Mas essa presença do pai e da mãe faz muita diferença. Faz muita diferença. E para nós, né? Assim, outro dia eu deixei o Bernardo na escola, e aí ele entrando virou, te amo. Acabou. O meu dia, minha semana, meu mês tá alimentado, bateria full. O amor é a única coisa que quanto mais você dá, mais você tem. Exatamente. Você pode. Exatamente. Né? Exatamente. Tem para todo mundo. Rogério, caminhando para a parte final do nosso papo, eu vou falar algumas palavras, eu queria que você falasse o que viesse à sua mente. Uma frase, uma palavra, alguma coisa nesse sentido. E quase que um pinga-fogo, tá bom? Tá bom, vamos ver lá, que medo. Não, palavras que você convive o tempo todo. Vamos começar com amor. Cara, pra mim amor é família. Tipo, de real, assim, eu sou muito grato e sinto é como se fosse uma realização plena de poder estar vivendo a criação dos meus filhos, esse momento em família. Eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida, e sei que daqui a pouquinho tá todo mundo grande, todo mundo embora, você perde aquilo, mas esse momentinho que eles são crianças, eu acho que eu tô tentando aproveitar ao máximo. Viagem. Putz, adoro. Assim, viajar pra mim é uma coisa necessária mesmo pra descomprimir, e, cara, eu tenho uma predileção que é praia.
Adoro praia em qualquer lugar do mundo. Superar a meta. É o tesão de todo dia. Então, a gente fez isso agora no mês de novembro. Cara, é uma energia contagiante quando você consegue exceder aquilo que você tinha programado para fazer. Muito bom. E uma frase. Quando você demite alguém? É um dia torturante para a alma, mesmo que seja o certo a fazer, tá? Eu não tenho medo de fazer, faço quando é necessário e não importa nem o tamanho do vínculo. Se não estiver sendo bom para o negócio, eu faço, mas tortura a alma, porque aquela pessoa tem sonhos, tem família. E o que mais tortura é que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas nem para ouvir o feedback real, né? Aquilo que realmente poderia ajudá-las a ir em frente, sabe? E aí te deixa mais aflito ainda, porque às vezes as pessoas elas realmente não estão preparadas para ouvir. Então você sabe que você está fazendo aquilo que é melhor para a companhia, às vezes melhor para a pessoa, que às vezes a pessoa está se torturando também no local, mas você não consegue falar 100% para ela e isso é duro. Duro para você fica mal. Sonho. Sonho. Cara, eu tenho muitos sonhos, né? Um sonho, assim, que tem a ver com a família é ver meus filhos crescerem e se tornarem pessoas bacanas, pessoas decentes, assim, que eu possa ter netos. Eu tenho esse sonho, um sonho que parece simples, né, cara? Mas eu acho que isso é muito, muito enriquecedor. Mas eu ainda quero realizar outros sonhos, que é dividir um pouco mais meu conhecimento com todo mundo. É um próximo passo na minha carreira que eu quero dar. Hobby. Cara, eu sou um cinéfilo, eu adoro cinema, adoro ler. Mas eu vou ser até repetitivo. Hoje em dia, o meu hobby não tem sido nem esportes, como uma coisa que eu gostava bastante, mas tem sido ficar com os meus filhos o máximo de tempo possível. Muito bom. O que representa para você fazer palestras? Cara, quando comecei a fazer as participações de mentorias e falar com empresários, eu comecei a perceber que quando a gente ensina, a gente percebe quanto a gente aprende também. É impressionante. E quanto você sabe. Você não tem essa dimensão de quanto você sabe e que você pode ajudar os outros. Quando você vê que uma coisa que você sabe muito pode ajudar os outros a criarem atalhos para suas vidas, seja em que campo for, isso é muito satisfatório. Então, fazer palestra ou dar mentoria faz com que você exercite uma ajuda, você se sente transferindo conhecimento para uma pessoa benéfico, aquilo que vai ajudar a vida dela, e você também se realiza porque nessas trocas você aprende muito, né? Então aquilo te enriquece também. Ou porque você estuda para se preparar, ou porque você ouve muito e você acaba adquirindo conhecimentos novos com quem você troca. Inovação. Cara, inovação é inconformidade, né? E dá para inovar de várias formas, né? Eu acho que, e principalmente no universo de hoje, você tem que estar completamente aberto a aprender. Eu acho que diferente de antes, em que você constituía um conhecimento e aplicava ele durante muito tempo, hoje, o tempo todo, você tem que aprender e testar. Aprender e testar. Sem preconceito. Já aconteceu várias vezes comigo de coisas que você imaginava que não eram prováveis de funcionar, funciona. Mas porque você estava aberto a testar. Casamento. Cara, é a base da família, pra mim, né? Eu, graças a Deus, sou casado pela segunda vez. E não tô recomendando isso pra ninguém, tá, gente? Oi, dá bem. Não é isso. Tô pensando, eu talvez tenha a sorte de ter encontrado a pessoa certa pra mim da segunda vez. Você fecha A e B, ué. E tá sendo muito, muito legal. Eu tenho plena consciência de que é a base da família e eu vejo isso, o reflexo nos meus filhos e como eles estão crescendo. De um casamento saudável, de um casamento leve, né, e de uma convivência muito boa. Agora, lógico, a experiência que eu posso trazer tendo o segundo casamento valorizem não só o sentimento, mas a convivência. Tipo, para você se dar bem com alguém, você tem que conviver bem com essa pessoa. Se conviveu bem, cara, Acabou. Acabou, vai dar gol. Muito bom. E por fim, Deus. Cara, Deus é uma parte muito importante. Eu venho de uma família católica, né, minha avó era super católica. Eu creio muito em Deus e estou tentando transferir isso para os meus filhos também. Que bom. Porque eu acho que isso é uma base, principalmente no mundo de hoje, que tem muita informação, né? O mundo sempre foi diverso, mas hoje ele é diverso e acessível demais. Então, se você precisa cultuar os seus valores dentro de casa e com Deus, para que eles cresçam fortes e possam fazer suas próprias escolhas de uma maneira mais segura. Mensagem final para o nosso público, Rogério. Pode falar aqui direto para sua câmera.
Olha, de tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que uma das coisas que eu tenho percebido que é muito importante é você estar aberto a aprender, né? Quando você está aberto a ouvir e aprender, o mundo ele está muito diverso e tem uma coisa acontecendo que eu costumo chamar de paralisia do excesso. Você tem tanta opção para fazer tanta coisa que você acaba às vezes não fazendo, não sabendo o que fazer. Todo mundo aqui já dormiu querendo escolher filme na Netflix, né? E não conseguindo escolher nada de tanta opção que tem. O mundo era mais fácil antes porque estava tudo mastigado para você. Mas como você tem muita coisa para escolher, a capacidade de escolher, ela é muito importante. A capacidade de selecionar aquilo que não serve para você é muito importante. Então, cuide do que você ouve, cuide de quem você segue, né, daquilo que você coloca para dentro da tua cabeça. Parece que a gente é ilimitado de tempo, mas a gente não é. A gente, nosso HD também enche. Então, se você preencher com coisas boas, ou com pessoas boas também, porque você escolha conviver, a tua vida vai prosperar automaticamente, você não vai nem perceber. Mas hoje a oferta é tão grande de coisas ruins também, que se você não tomar conta, daqui a pouco você está totalmente preenchido de coisas que não te levam para lugar nenhum. Ao contrário, te sugam, né? Muito bom. Obrigado por você ter vindo. O prazer foi meu, cara. Bom demais. Você sabe quando eu te conheci, eu não sei, acho que eu nunca te falei isso. Quando eu te conheci há, acho que 9 anos atrás, 9, 10 anos atrás, eu cheguei em casa e falei, nossa, hoje eu conheci um cara, né? A gente teve uma reunião lá com o João e você, ele te apresentou. Eu falei, hoje eu tive uma reunião com um cara que, puta cara leve, um cara legal, sabe? Tipo, eu gostei de você na primeira vez de graça. E falei pra Tabata, falei, conheci hoje um cara diferente, um cara leve, um cara que, Anderson, você sabe que é super recíproco, né? A gente combina bastante, tem tempo que a gente convive e, admiro você pra caramba e o sentimento é exatamente esse, de leveza. Parece que a gente se conhecia de outras vidas, não sei, porque conectou de um jeito que assim, no primeiro dia eu falei, cara, é um cara diferente. Flui bem, né? Flui bem muito no legal. Carro, no trabalho. Mas obrigado por você ter vindo, viu? Você pelo convite. Beijo na Fê, beijo nas crianças e vamos ter que marcar outro papo. A gente vai ter que falar a gente nem falou de IA. Nem falamos, né? IA é uma coisa que você domina tanto, vai ter que vir de novo. Vai ter que atravessar a cidade de São Paulo para vir aqui de novo pra gente falar de tem muita coisa. IA, tecnologia e mais um monte de outras coisas. Gente, ficamos por aqui hoje. Te vejo no próximo episódio. Beijo grande no seu coração. Você ouviu Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcante.